Olá, boa noite. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre a ampliação da vacinação contra a meningite C aqui no estado. Agora, pessoas com 16 anos ou mais ainda não vacinadas contra a doença podem procurar as unidades básicas de saúde. A campanha vai até domingo, dia 30 de abril. Ao meu lado está o Dr. Geraldo Leite Ribeiro, que é pediatra, epidemiologista e mestre em medicina tropical. Professor emérito também da Faculdade de Ciências Médicas aqui de Minas Gerais. A doutora Paula Távora, que é médica imunologista. E também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. A gente fala, sobre esse aumento, da idade, para poder se imunizar contra a meningite C. As pessoas ficam muito preocupadas, O que está havendo? Será que a gente tem um surto de meningite? A gente pode falar um pouco sobre essa situação no estado? Sim, infelizmente, nós não temos atingido nossas coberturas vacinais nos grupos prioritários, determinados como prioridade pelo Programa Nacional de Imunizações. Com isso, havia um estoque de vacina com um risco muito grande de vencer, de ser jogada fora. E no Espírito Santo, no ano passado, houve um surto de doença meningocócica C que atingiu adultos, 40, 50 anos, muito estranho, A gente atribuiu essas mudanças de época de doença, idade, um pouco à pandemia, porque a doença meningocócica também é de transmissão respiratória e houve máscara, afastamento. Então, Minas Gerais fez a reflexão. Eu tive esse problema de adulto no Espírito Santo, não estou tendo problema nenhum dessa espécie em Minas Gerais, mas entre desprezar esta vacina, que é uma vacina de alta eficácia, segura, preferível expandir para a população adulta. Quem sabe nós não estejamos prevenindo um aumento da doença nessa idade, uma doença grave que mata, que deixa sequelas, Então foi uma decisão muito operacional. Na verdade, não está havendo nenhuma epidemia de meningite, nada que precise ser bloqueado nesse momento. Doutora Paula, já que estamos falando de planejamento, ao se eleger um público-alvo para fazer essa vacinação, essa população vacinada, isso traz riscos, desvantagens, vantagens, porque pode ser também uma porta aberta para esses vírus nessa população não vacinada. Então, o planejamento de um programa de imunização, ele tende a ser universal. Essa é a nossa ideia, o nosso maior desejo. Mas nós não temos, além de vacinas para todas as pessoas do planeta, mas nós temos também um estudo em que a gente se baseia aonde que as doenças apresentam maior gravidade. E as nossas escolhas são fundamentadas em ocorrência, população mais vulnerável ou susceptível, que a gente fala de risco. Então, as definições são mais ou menos essas. Claro que quando você cobre uma determinada população ou um público-alvo, você tem sempre a chance de aquele não vacinado ficar exposto. Mas o que a gente precisa de divulgar mesmo na população é que existem duas propostas. A proteção individual, da qual eu me protejo, e a proteção coletiva. Então, o que a gente precisa de estimular a população quando tem medidas como essa, de oferta de vacinas contra vírus, contra bactérias, que são os micro-organismos que a gente consegue prevenir através da vacina, é a gente se motivar a vacinar, porque não é o que está acontecendo com a população. Então, não é a limitação de público, a limitação de planejamento, orçamentário, inclusive, que a gente tem que se preocupar. É com diríamos, o desconhecimento, as fake news e o distanciamento da população de interesse nas vacinas que estão disponíveis. Pois é, doutora, até queria entrar um pouquinho nesse ponto, porque a gente vê realmente, muitas pessoas hoje negando, eficiência, eficácia das vacinas, apesar da comprovação científica. E a gente vê muitos boatos, que acabam fazendo com que as pessoas deixem de se vacinar. Por exemplo, de que a vacinação causaria outras doenças, por exemplo, do espectro autista. A senhora poderia falar um pouco sobre esses mitos,
né? E onde a gente pode buscar informação de qualidade, enfim, tranquilizar as pessoas que ainda têm dúvidas? E ainda aqui no Brasil, se existe esse movimento anti-vacina, que é uma outra no forma mundo de todo, encarar, outra visão de mundo, né? No mundo todo, mas a gente realmente lamenta o que a pandemia proporcionou, porque despertou o interesse nas pessoas de se informarem mais, mas também as fake news e os mitos, né? Parece que eles estão predominando. Então, a gente acha que a gente resolve isso com a informação. Mas a informação hoje na internet ela é muito livre. Então, a gente custa a alcançar uma pessoa desconhecedora da informação através de publicações científicas, porque isso mais circula entre nós, né, médicos, em que a gente conversa através de publicações científicas. Agora, a ciência aplicada à população leiga, ela tem um grande desafiador aí, que é a repercussão e a propagação das fake news. Então, a gente lamenta essas questões do espectro autismo. A gente tem um histórico aí de um profissional que já foi banido da comunidade médica. Ele realmente lançou em 2012, né, Zé? Ele, mais ou menos, uma notícia falsa e que foi, infelizmente, circulou numa revista até de boa reputação indexada. E depois a informação correta não foi tão bem divulgada. Então, a informação errada foi amplamente divulgada. E não tem relação nenhuma. As vacinas hoje, elas são produzidas com uma tecnologia não só de alta qualidade, como também de segurança. E as vacinas, quando elas chegam para o nosso braço, elas passaram por estudos, por verificação da segurança, da eficácia. Então, é uma importância de eventos como esse, encontros como esse, da gente levar ao conhecimento da população que se interessem mais pela forma como as vacinas são produzidas e parem de perguntar de qual laboratório, quem que fabricou, se eu vou virar jacaré, se é RNA mensageiro. São linguagens que a gente não entende como que elas podem ser mais preponderantes quando a gente tem exemplos de doenças erradicadas, né? A varíola, a poliomielite, e que hoje nos trazem grande preocupação que com essa propagação das fake news a gente está tendo um ressurgimento e risco de reapresentação dessas doenças, né? Então a gente perde todo o esforço feito com esse trabalho. Na minha opinião, é importantíssima a questão da desinformação, né? Mas não é o mais importante nas nossas baixas coberturas de rotina. Houve uma retirada da prioridade da imunização. O Brasil, ele mudou a forma de entrada no SUS, que hoje se faz pelas unidades de saúde da família. O Programa Nacional de Imunizações ficou muito à parte desse processo. Então, eu como professor, visitando meus alunos nos estágios, na periferia da região metropolitana, não estou falando do interior, conheci várias unidades que não têm sala de vacina, conheci unidades que a sala de vacina só funciona terça e quinta. Eu fui fazer minha vacina bivalente Covid, peguei uma fila de idosos por 1h50 minutos. As filas estão enormes, né? E cedendo meu lugar, né, porque eu me considerei jovem naquela fila, para pessoas de uma idade muito mais avançada do que a minha e muitos voltando, né? Vários pacientes acamados de Belo Horizonte até hoje não receberam a vacina bivalente. Não é nenhuma crítica a nenhuma administração municipal em particular. Você roda o Brasil e percebe uma fragilidade extrema hoje da base do programa, de onde ele é importante. Mesmo após a pandemia, porque você acha que houve assim, um relaxamento? Porque nós temos que tirar algumas lições, algum aprendizado do que foi essa pandemia. Tivemos essa pandemia, há 100 anos tivemos outras, da gripe espanhola. Enfim, de que servem essas lições para serem incorporadas no nosso dia a dia, tanto para o poder público como para o cidadão? Porque no caso da dengue, o papel do cidadão é muito importante. Ao ler a Bailarina da Morte, né, que narra a epidemia de gripe espanhola no Brasil, eu chego à conclusão que a gente não aprende nada. Quer dizer, tudo que foi discutido lá, né, o uso de máscaras, tudo nós aprendemos muito pouco. Agora, nossas coberturas vacinais começaram a cair muito em 2016, muito antes da pandemia. Então, é possível resolver cobertura vacinal de campanhas de vacinação
fazendo mídia, fazendo movimentos sociais pela vacina. Agora, o mais importante, que é a vacinação de rotina, tem que haver uma reconstrução do Programa Nacional de Imunizações a partir da atenção primária, de cada município analisar suas coberturas vacinais, seus gargalos, repriorizar o programa de imunização. É comum você chegar nessas equipes hoje e ninguém da equipe, nem as agentes comunitárias de saúde, nem enfermagem, nem médicos, sabem avaliar um cartão de vacina em atraso. Eu desenvolvi um material para treinar os municípios que eu ia preocupado com essa situação. Então, há uma situação de base que eu acho que a discussão de fake news está escondendo um pouco. Porque mesmo em debates científicos, você vê a grande discussão que a gente faz contra a desinformação e pouca discussão sobre o problema gravíssimo que nós estamos tendo na atenção primária em relação à prevenção. Felizmente, quem mais entende disso no Brasil acabou de fazer um inquérito de cobertura para checar essas coberturas. O professor Zé Cássio de Moraes, da Santa Casa de São Paulo, concorda comigo, assim, quando nós estamos em alguma mesa, algum debate, a gente deixa o outro falar e fala, é isso que eu queria falar, porque realmente temos um gargalo, um problema. O problema está na organização, não a culpa do município, não é isso. Tudo recai sobre o município. Isso é um problema municipal, estadual e federal, mas temos que nos juntar e reconstruir o Programa Nacional de Imunizações a partir da sua base. Agora, em campanhas de vacinação, sim. Nossas campanhas de gripe, que eram as de melhor cobertura no mundo, a partir de 2019 as coberturas caíram. Isso você consegue combater combatendo a desinformação, usando a mídia, como a gente fazia nas campanhas passadas, né? Havia vésperas de campanha de pólio que eu ficava uma semana visitando todas as rádios, TVs de Belo Horizonte. Então, isso você consegue reverter. Mas o que é mais importante, que é aquela cobertura vacinal de base, do dia a dia, da maioria da população brasileira que vai a vacinar no SUS, né? Nós precisamos de uma recuperação do sistema. Temos frentes, né, aí para serem trabalhadas, né? Bom, muitas pessoas também têm muitas dúvidas, né, sobre eu me vacinei quando era criança, será que preciso tomar a vacina de novo? Será que vale ainda, né? Será que tem uma que é mais moderna? A gente vai abordar esses temas, mas é depois do intervalo. Entrevista coletiva volta já já. Entrevista coletiva está de volta. Nós estamos falando hoje sobre meningite C. Ao meu lado estão médicos, também o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Doutora Paula, a gente falava, né, há pouco antes do intervalo sobre as principais dúvidas, né? Muita gente pensa, tem a campanha, será que eu devo tomar a vacina? Eu não me lembro se tomei na infância. Se tomei, será que tem hoje uma mais moderna? Será que tomar novamente gera um problema? Como é que a gente pode responder essas questões, né? O nosso Programa Nacional de Imunizações, ele propõe calendários por faixa etária. Então, a gente sabe que existe uma assistência muito dedicada e rigorosa dos pais nos primeiros 5 anos de vida, onde as crianças recebem aí uma carga de imunização bastante importante para esse público, né, e para essa faixa etária. E, obviamente, ao longo da vida, nós temos resposta do nosso sistema imunológico, em algumas que a gente consegue ter respostas de longo prazo e outras de curto prazo. Então, há que se visitar, né, através dos profissionais médicos, qual que é o calendário que eu devo tomar depois dos 5 anos. Entre 5 e 15, até 19, depois com 20 a 59. Então, a gente organiza, do ponto de vista prático, a sequência de vacinas por faixa etária. O que a gente observa é que depois, entre 5 e 19 anos, a gente tem uma baixa procura
ou um distanciamento da importância, né, dessa vacinação. Então, nós temos que fazer outras vacinas, não só em repetição, mas é um lembrete para o sistema imunológico, para a gente recuperar aquela resposta, aquela memória da infância, e a gente tem que ir numa sequência de outros calendários para a gente ir vacinando, e outras vacinas que a gente não faz na primeira infância. Vamos dar um exemplo. A meningite C é uma vacina do calendário da primeira infância, mas nós temos HPV, uma vacina contra um vírus importantíssimo para os meninos e as meninas. E a partir do 9º ano de idade, né, a gente pode indicar. E chega nessa época, é quando está a transição entre a pediatria e a ebeatria e a fase adulta, e aí ficam aquelas lacunas. Então, a gente tem aí os adolescentes com uma baixa proteção vacinal, uma baixa procura pelas vacinas daquela faixa etária, né? Depois temos as gestantes, que tem o calendário próprio. Então, assim, é muito importante a gente disseminar essa importância de não achar que vacina é só para criança. E que a gente tem outros calendários. E aí os extremos, temos aí acima de 50 anos, acima de 60, outro grupo de vacinas também tão importante. Quem que a gente tem que abordar para que isso aconteça de forma fluida e rápida? Os familiares, né? Não esperar que um idoso inicie ou tenha motivação para se vacinar. Então, as famílias têm que ter um programa de vacinação, família protegida, família vacinada. Doutor Geraldo, você já nos tranquilizou que nós estamos numa epidemia de meningite. Mas essas variações de vírus aí, infecção viral, bacteriana, tipo ABC, daqui a pouco chega até no Z, né? Isso demonstra o quê? Que nossa resistência está melhorando, a nossa tecnologia, ou a tecnologia do vírus está sempre à frente da nossa. Temos o caso da catapora, por exemplo, que uma vez inativada lá na infância, ela volta mais tarde à forma do herpes zoster. Não, o que eu acredito é que, primeiro, hoje nós conseguimos entender melhor isso. Você mesmo citou a gripe espanhola do início do século passado, e só há cerca de 10 anos nós identificamos qual foi o vírus. Então, nós não tínhamos tecnologia no passado. Você tinha uma epidemia de meningite, você não sabia se era meningite A, B, C, W, Y, você não tinha tecnologia. Então, nós temos uma questão que é essa. Hoje, nós diagnosticamos. No passado, nós tínhamos epidemias que nós nem sabíamos o que causou. Nem vacina tivemos. Não tinha vacina e tal. Essa é uma evolução. Agora, existem pesquisadores em vírus que consideram 2 grandes riscos para a saúde humana. A primeira é a invasão desordenada da floresta. O Instituto Evandro Chagas, no Pará, já identificou mais de 30 vírus da floresta capazes de causar doença no homem, de causar surtos. Então, quando você faz essa invasão desordenada, o risco de um vírus fazer esse pulo, né, é grande. A outra questão é a criação intensiva de animais. Como está nos ameaçando agora a gripe aviária e outros. Esta criação intensiva de aviária, ela faz com que os animais troquem muitos vírus e, eventualmente, ele acaba infectando um humano e tendo a possibilidade de mutação. Então, por parte dos vírus, né, a humanidade precisa, sim, ter cuidado com essas questões pelos pesquisadores mais gabaritados no mundo colocam, né? Felizmente, nós temos tecnologias que podem nos ajudar muito, como a tecnologia de vacinas de RNA mensageiro, que são rápidas, são fáceis de desenhar, de alta produtividade, então provavelmente no futuro podem nos salvar de muita coisa, como nos salvou a vida de milhões de pessoas na Covid-19, né? Em termos de bactérias, eu acho que há uma estabilidade maior. E o que melhorou, nós sabermos hoje, se uma epidemia é pela Neisseria meningitidis do grupo C, se é do grupo W, foi a nossa capacidade de identificar. E a migração, né? De onde que a bactéria, a migração do vírus e da bactéria também, nessa globalização, nessa
transição aí entre países e a transmissão direta, né? Isso tudo levou a um país mais doente. Muito rápido. A gripe espanhola veio de navio. Sim. Né? Ela veio da Europa, ela começou nos Estados Unidos, tomou o nome de espanhola começou nos Estados Unidos, foi para a Europa de navio ela veio para o Brasil. E levou o tempo que os navios levavam naquela época. Hoje você pega um avião em qualquer lugar e a 12 horas você está em qualquer lugar do mundo. Pois é, né? Então, a velocidade. E aí, eu queria fazer uma pergunta que eu sei que aflige muitas mães e pais, que é a questão da vacina na rede particular, porque a gente tem uma vacina gratuita e outras que o acesso é à rede particular, muitas pessoas consideram cara. E aí algumas pessoas dizem, não é necessário, outros dizem, sim, é necessário, porque justamente a gente tem essa circulação. Enfim, varia de pediatra para pediatra, né? Qual a opinião de vocês? Bom, primeiro, não existe vacina gratuita. Nossos impostos estão ali, né, convertidos, embora mal destinados, mas vacina de graça não existe em país nenhum do mundo. Mas existem subsídios e programas como o nosso, que embora o Zé Geraldo muito bem comentou, ele está sofrendo um reajuste, uma reestruturação, mas é um exemplo, modelo, né? Um programa de imunização no nosso país, modelo e referência mundial. Mas o calendário não é completo para tudo que está disponível. Então, existe, sim, uma oportunidade de complementar os calendários vacinais no setor privado. Então, o mundo ideal é que as mães sejam orientadas pelos pediatras do que está disponível e que as famílias tomem a decisão. Quero fazer tudo no PNI, ótimo. Tem alguma que eu possa fazer no privado e isso faz uma complementação orçamentária e parar de falar que vacina é caro. Isso é investimento na saúde nossa. E não é só para criança. Todos os calendários, quando você pensa na sua faixa etária, eu te recomendar uma vacina de HPV, que pode ser que ela custe R$800. Não é caro, é investimento. Quanto que poderia custar um tratamento de um vírus, né, que você poderia adquirir? Então, eu acho que a lógica da preocupação das mães é entender o que eu vou fazer pelo meu filho, o que está disponível. Ótimo, e não ter culpa não fiz as vacinas do setor privado, mas é ter informação. E aí a decisão é das famílias. Acho que a doutora Paula falou muito corretamente numa resposta anterior sobre a questão da proteção individual ou coletiva. Qualquer país do mundo que tem, mesmo rico, que tem um programa como é o PNI, ele mede recursos antes de incluir uma vacina, disponibilidade. Às vezes você até tem o recurso, mas uma população grande como a brasileira, você não pode colocar uma vacina no calendário e ela faltar daqui 6 meses. Então, quando eu vejo o calendário do PNI, eu vejo uma preocupação de controle de doenças. Claro que o indivíduo se protege ao vacinar. Agora, um indivíduo, né, ele pode se beneficiar e se beneficia muito. Ele citou aqui a questão do herpes zoster, que era uma doença horrível, né? Ele pode se beneficiar de uma complementação no serviço privado para seu benefício pessoal. Qualquer setor público no mundo, no Reino Unido, que tem o melhor programa de imunização no mundo, eles vão fazer contas. Eu compro vacina para meningite B ou eu compro fitinha para o meu diabético controlar a glicose? Nem o país mais rico, nem o Wisconsin, que tem a maior verba de saúde no mundo, ele faz tudo. Ele tem que priorizar aquilo que vai ter mais impacto, vai evitar mais mortes, mais internações, sequelas, né? Mas na proteção individual não tem vacina contra zoster no setor público no Brasil ainda, né? Eu não quero ter zoster. Mas aí o paciente, ele fica muito à mercê dos conhecimentos do médico que ele procura. Sim. Se ele conhece de imunização e recomenda aquelas vacinas que o vão beneficiar como um indivíduo. Então, não acho que não há razão para preocupação. A Paula falou muito bem, não há razão para nenhuma família ficar
se martirizando porque eu não tive recursos para complementar, né? Mas o que a gente vê muito é o contrário. É aquele que tem recursos, que tem um celular de 12 mil reais e que acha vacina cara. Né? Sim. E às vezes que protege contra doenças fatais, às vezes raras. Por isso não estão no calendário público. Mas o raro, quando acontece comigo ou com um filho meu, né, ele não é raro mais. Muito bem. Temos mais um tempo, hein? Sim. Doutora Paula, para finalizar. Uma vez não evitada, né, não vacinado, quais seriam as chances de complicação de uma meningite? Que fatores contribuem para isso? Idade, doenças associadas, até onde pode ir esse agravamento? Olha, é um vírus, uma bactéria que ela não está escrita na nossa testa. Tem, então já começa pela transmissão. A gente não sabe como que a gente pode adquirir aquela doença. E nós temos aí uma colonização da nossa nasofaringe, que às vezes ela habita aí algumas bactérias e vírus que a gente acaba se tornando portador. Então, a gente sabe que a vacina é a melhor forma de bloquear essa entrada. E não tendo feito o uso dessa oportunidade, né, da vacinação, eu então me torno uma pessoa exposta. E nessa exposição, dependendo da faixa etária, crianças abaixo de 2 anos, estamos aqui do lado de um pediatra, né, se tiverem uma meningite, vão ter complicações, e complicações do tipo meningite séptica, levando à morte, né? E isso pode acontecer até muito rápido. Então, a gente tem que ter o olhar na faixa etária, na epidemiologia da doença, onde que ela complica mais, mas um meningococo, ele faz uma festa na nossa meninge. Então, eu acho que o melhor caminho é vacinar. E não ficar com esse risco da exposição, porque eu deixei de vacinar. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela participação. Doutor também, Orion, obrigada por estar aqui com a gente. O Entrevista Coletiva de hoje fica por aqui. A gente volta no próximo sábado, 6:50 da noite. Até lá.